Olá, pessoal, povo lindo desse canal, povo abençoado. Eu quero, nesse primeiro momento, te dizer o quanto você é precioso por estar aqui, o quanto você é preciosa por estar aqui. Eu acredito que você não clicou aí nesse canal em vão. Eu acredito que o Senhor hoje ele tem uma palavra sobre a sua vida. E o tema que eu quero abordar hoje com vocês é um tema muito comum, é uma coisa muito comum nas nossas vidas, é uma coisa que nos acompanha a todo tempo, mas através da palavra de Deus nós conseguimos vencer. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o medo. Você já sentiu medo a ponto de ser paralisado? De ser totalmente parado naquela hora por conta de medo? Medo de talvez não tomar uma decisão por pensar que aquela decisão não seja a decisão correta, medo de não fazer algo, e aí, através desse medo, você ser paralisado por pensar que aquilo ali não vai dar certo. O medo, ele paralisa os planos que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, hoje, através da palavra de Deus, que é o nosso foco principal, que é o que nos ensina, que é onde tem os tesouros mais valiosos, eu quero te dar 4 dicas dentro da Bíblia que vai fazer você anular esse medo da sua vida, que vai te ajudar, né, a você conseguir vencer esse aliado, né, que tá aí coladinho do nosso lado, quase em todos os momentos da nossa vida. Então, hoje eu quero abordar com vocês aqui 4 passos para vencer o medo dentro da Bíblia. E o primeiro que eu quero falar com você é que você precisa entender que Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu o espírito de ousadia, de força, de poder. E eu quero falar isso com você lendo aqui um versículo que diz exatamente isso. É lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim. No versículo 6, aliás. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ousadia sobre a sua vida. É a palavra dele que diz isso. Isso está em nós. Ele nos deu. E aí é que ele fala para a gente ativar esse dom que o Senhor nos deu de coragem. E o medo, ele não vem de Deus para nós. Aqui dentro desse versículo falei exatamente sobre isso. O medo não é de Deus. O medo, ele é da nossa carne. O medo, muitas vezes, pode ser também do nosso inimigo que tenta nos parar, que vem para nos enfraquecer. E como aplicar isso? Stephanie, como que eu vou aplicar isso dentro da minha vida? Sempre que você tiver com medo, você vai lembrar dessa promessa do Senhor que está sobre a sua vida. Isso já está sobre você. Então é preciso que você faça com que isso tome forma dentro do seu coração. Então, todas as vezes que você vier, você vai aplicar exatamente essa palavra sobre a sua vida. O Senhor não me deu espírito de medo. O Senhor me deu espírito de poder, de ousadia, de amor e de moderação. É isso a palavra do Senhor sobre a sua vida. O segundo é começar a declarar as promessas de Deus quando esse medo bater no seu coração. Você vai fazer disso declarações contrárias àquilo que está vindo sobre você, contrárias àquilo que está vindo sobre o seu coração. Pedro, não sei quem de vocês conhece essa passagem na Bíblia, mas quando ele está sobre as águas e o barco começa a balançar, ele começa a ter medo.
ali. Você precisa fazer essas declarações sobre a sua vida a partir do momento que você começar a sentir isso no seu coração. Quando o medo vier, e bater na sua porta. Quando você precisar de ter um passo, tomar um passo maior na sua vida e o medo te paralisar, tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida espiritual, no seu ministério, não sei aqui quantos tem ministério, mas no seu ministério, muitas vezes nós nos sentimos paralisados por conta do medo. Então, quando esse medo vier, nós precisamos fazer essas declarações. E é o que diz em Salmos 56, no versículo 2, vou abrir aqui com vocês, Salmos 56, a partir do verso 2. Diz assim: os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança. Então, quando essa palavrinha minúscula vier sobre a sua vida, você faça essa declaração: Senhor, quando eu ficar com medo, eu hei de confiar no Senhor. É em Deus que está nessa palavra onde eu exalto, onde eu coloco a minha confiança. Então você precisa declarar isso, tornar isso vivo dentro de você. Senhor, eu não terei medo, porque a minha confiança está em ti. A minha esperança é o Senhor. Então eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo porque o Senhor me sustenta. O Senhor é comigo. A tua palavra diz isso. Que o Senhor não nos deixaria, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. É até o final, Ele não vai largar a sua mão, Ele não vai te deixar só, mesmo que tudo esteja ao contrário, mesmo que tudo esteja de cabeça para baixo, mesmo que todas as pessoas te abandonem, amigos, família, o Senhor, Ele é contigo. Porque a palavra dele diz isso, a palavra dele diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E lá em Isaías 41, no versículo 10, também diz, tem uma declaração sobre as nossas vidas. E essa declaração você precisa fazer também. Ela diz assim, não tema. Isso é Deus falando para você nesse exato momento. Talvez você se encontre aí com medo, ansioso ou ansiosa, mas essa declaração agora eu quero fazer sobre a sua vida. Não tema, porque eu estou com você. Deus falando para você agora. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus e lhes dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Você tem fé para isso? Para acreditar que sim, o Senhor, Ele te sustenta, que sim, o Senhor, Ele é com você, que sim, o Senhor está com a mão direita da justiça dele sobre a sua vida. Então, se você está sendo julgado, se você está sendo injustiçado e está com medo disso, não fica com medo. O Senhor diz aqui na palavra dele, não tema, porque eu estou com você. O Senhor é com você todos os dias, você não está só. O Senhor é quem te justifica. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege, o Senhor é quem te sustenta. E o terceiro ponto é oração e confiança. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa confiar naquilo que você está lendo ali na palavra. Sabe, queridos e queridas, de nada adianta nós lermos a palavra se nós não temos uma fé, pelo menos do tamanho de mostarda, para acreditar naquilo que nós estamos lendo. Isso precisa ser gerado dentro de nós. E mesmo que não haja essa pequena fé,
Nós precisamos declarar essas verdades bíblicas até que isso tome forma dentro do nosso coração. Até que isso gere fé no nosso coração. Eu quero te encorajar hoje. Talvez você está totalmente sem força. Você fala, Stephanie, eu não consigo nem abrir a boca. Eu não consigo, muito menos, abrir a Bíblia e ler qualquer versículo, porque eu estou fraca. Eu estou com medo. Eu estou num estado de depressão, não tenho forças. O medo também está dentro de estágio de depressão. Aquilo que nos assombra, aquilo que te trava, que você não consegue sair do lugar. Mas você precisa levantar, erguer a sua cabeça, erguer a sua voz. Você tem um som dentro de você. Você tem um coração. E começar a fazer declarações. Eu não tenho medo, porque o Senhor é comigo. Eu não tenho medo, porque o Senhor é o meu Deus. Eu não tenho medo, porque o meu Deus me ajuda. Eu não tenho medo, porque a mão direita dele, da justiça dele, me sustenta. Começa a trazer isso vivo dentro de você. Mesmo que nesse momento você fala assim, não está acontecendo nada. Mas começa a fazer essas declarações. Começa a fazer essas declarações e que isso venha tomar forma dentro de você. Que isso venha tornar vivo dentro de você. E aí você começa a ser totalmente fortalecido, totalmente encorajado, encorajada a vencer esse medo. Lá em Josué, fala assim, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Essa é a palavra do Senhor sobre a sua vida hoje. Seja forte e corajoso. Coloque a sua confiança totalmente naquele que escreveu todos os seus dias, naquele que sabe do seu amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que você vai passar daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano. Viva o hoje, faça essas declarações hoje. Agradeça ao Senhor, porque você tem um Deus vivo. Você tem um Jesus ressurreto. O sangue dele te lavou, te comprou, te perdoou. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. E nós não teremos medo. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu e nós vamos vencer, porque ele estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Você acredita nisso? Você precisa tomar mais um passo hoje de fé, de coragem, de força, de poder. Se levantar como um guerreiro, como uma guerreira. E dizer, Senhor, eu não tenho medo, porque o Senhor é comigo. Eu vou vencer isso, porque o Senhor é comigo. Amém? E o quarto ponto que eu quero deixar para vocês é que você possa manter os seus olhos em Jesus e não no medo. O medo, ele muitas vezes vem para nos distrair, para nos tirar do foco. Sabe naquele momento que você está assim, você toma uma decisão e fala assim, agora eu vou partir para isso aqui. Agora eu vou orar todos os dias. Agora eu vou ler a palavra todos os dias. Eu vou tomar essa decisão. A partir de hoje eu tomo essa decisão de orar e fazer a minha leitura. E aí, de repente, surgem situações na sua vida profissional, financeira, na família, surgem problemas, e aí você fala assim, meu Deus, agora que eu comecei a orar, agora que eu comecei a ter entendimento da sua palavra, eu comecei a me dedicar, e a sua palavra diz que o Senhor é comigo, e esse tanto de coisa acontecendo na minha vida, eu falo por experiência própria.
Quantas vezes o nosso homem interior questiona Deus por isso? Nós estamos ali focados. Eu fiz um propósito, Senhor, eu estou dentro desse propósito. E aí vem as distrações para tirar os nossos olhos daquilo que é valioso, daquilo que é poderoso, daquilo que Deus tem para nos dar. E aí vem as distrações, vem o medo para nos paralisar. Não, eu não vou mexer com isso mais. Porque foi só eu começar a fazer isso aqui começou a acontecer na minha vida. Não para, querido. Não retroceda. O Senhor é contigo. Eu certa vez fiz um propósito com Deus, estava dentro de um propósito. E é muito impressionante como que as coisas acontecem, porque muitas vezes nós queremos viver um propósito, queremos viver algo profundo com Deus, mas a gente não sabe como que vai acontecer. Você só quer focar naquilo, na verdade? E aí as coisas externas começaram a acontecer coisas, né? E o Senhor falou claramente comigo nessa época que eu estava nesse propósito com Ele, e assim, eu ouvi a voz dele me chamando na madrugada para estar com Ele, e eu estava passando por uma luta, por uma dificuldade que estava me deixando irritada, sabe? E naquele momento ali eu comecei a orar, pedir ao Senhor discernimento espiritual, porque eu queria entender o que estava acontecendo. E eu não queria deixar o meu propósito de lado por conta dessa situação, mas aquilo estava me afligindo, estava me incomodando de uma certa forma, estava querendo me parar, entende? E aí eu ouvi o Senhor me chamando na madrugada, e aí eu comecei a orar, comecei a buscar dele, e ele me trouxe uma resposta dentro daquela situação que eu estava vivendo. Eu lembro como se fosse hoje. Ele me trouxe uma resposta daquilo que estava me afligindo. E quando ele me respondeu, dentro dessa situação, eu entendi. E aquilo trouxe paz para o meu coração. Eu fiquei tranquila. Eu esperei nele. Entende? Porque muitas vezes nós colocamos, né, a nossa vida, fazemos propósito, e nós queremos que Deus muitas vezes responde rápido. A gente pensa que Deus, ele é um funcionário nosso, e ele não é. As promessas dele já estão sobre a nossa vida, mas tudo tem um tempo certo. Por isso que a palavra dele fala claramente que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Isso tudo está escrito na palavra dele. Então, quando nós nos distraímos com certas situações que acontecem na nossa vida, que sempre vai acontecer, nós não estamos livres disso, porque nós somos cristãos, porque nós lemos a palavra, porque nós oramos. Essas coisas vêm para nos distrair. Então, eu quero te pedir hoje que você não tire os seus olhos da palavra, que você fixe os seus olhos em Jesus, que Ele é o autor e consumador da sua fé. Você precisa crer que Ele é contigo. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Você não está só. A palavra dele fala que mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, o Senhor é comigo. Então, nessa hora, eu te encorajo a fazer uma oração para que o Senhor venha te ajudar a sair desse lugar de medo, de derrota, desse lugar de paralisação, e que você possa ir para um lugar de ousadia, de força, de poder, de intrepidez, de coragem, de fé, de confiança, de esperança, com os olhos fixados em Jesus.
Amém? Feche seus olhos. Senhor, nessa hora, eu coloco a vida dessa pessoa que está me ouvindo diante do Senhor. Pai, eu quero declarar sobre a vida dela aquilo que está escrito sobre a tua palavra. Essa pessoa, ela não vai ter medo. Essa pessoa, ela vai depositar a confiança dela totalmente no Senhor, que é o Deus das nossas vidas. O Deus que é soberano, o Deus que traz paz, o Deus que traz alegria sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Tira essa pessoa desse lugar de medo, de paralisação. Senhor, tira essa pessoa desse lugar nessa hora. Toca nas emoções, toca no coração, toca na mente, Deus. Que essa pessoa possa ser despertada, encorajada, com força, Deus, para se levantar e sair desse lugar. Eu declaro agora uma palavra de fé, de esperança do Senhor sobre a sua vida. Ele é contigo, Ele não te deixa, Ele te esconde debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo, assim como diz em Salmos 91. Ele é o Deus que te guarda, que te protege, Ele é o Deus que te supre em todas as coisas. Não ande ansioso pelo dia de amanhã, não ande ansiosa pelo dia de amanhã. O Senhor é contigo, o Senhor segura nas tuas mãos, o Senhor nessa hora quer te batizar com batismo de amor, de graça, de perdão e de misericórdia sobre a sua vida. Seja renovado, seja fortalecido nessa hora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que a sua fé possa mover montanhas, que seus olhos possam estar elevados por autor e consumador da sua fé. A palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O teu socorro vem do Senhor Jesus. Ele vai tirar todo medo, toda angústia, toda tristeza do seu coração e vai trazer sobre a sua vida a vida dele, o amor dele te envolvendo, a graça e o poder dele te envolvendo. Um dia ele derramou aquele sangue precioso naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos livre acesso a ele, para que hoje nós estivéssemos vida e vida em abundância. E é isso que ele quer sobre a sua vida hoje. É um passo a mais de fé, um passo a mais de esperança e confiança nele. Descansa, crê somente, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, o Senhor é contigo. Que Jesus te abençoe, meu querido, minha querida. Que você seja fortalecida cada dia mais pela palavra do Senhor. E se você achou que esse vídeo te edificou de alguma forma, que você possa estar compartilhando com outras pessoas, se inscrevendo no canal, para que a palavra do Senhor chegue na vida daqueles que talvez estejam como você está hoje. Que essas pessoas também sejam fortalecidas, que essas pessoas também alcancem os olhos de Jesus, alcancem a presença de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.